Glória a Deus. Vamos ler, com a ajuda de Deus, sua santa palavra na epístola do apóstolo Paulo a Filemon, é no fim da escritura, antes do Hebreus. Epístola do apóstolo Paulo a Filemon, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão, Timóteo. Ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem, que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário, porque bem, pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo menos como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim pois, se me tens por companheiro recebo, como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recria as minhas entranhas no Senhor, escrevi confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, somente até aqui. Amém? Então, querida Irmandade, glória a Deus. Vemos aqui esta epístola, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu para Filemon, cooperador ali com ele, no Evangelho. Paulo, nesta ocasião, estava preso, e ali, junto com Timóteo, escreveu esta carta para Filemon menos, já chamando ele com grande carinho, ao amado Filemon. Companheiro, ajudador, nós, no mesmo sentimento, na mesma comunhão, e também, junto com Filemon, menciona a irmã Ápia, e também Arquipo. E também a igreja menos os irmãos e irmãs que congregavam com eles ali. Diz aqui, e a igreja que está em tua casa. Então escrevendo ele esta carta, dizia, graças dou ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Então, aqui nesta carta, nesses versos que ele escreveu e ficou registrado, vemos a maneira, o cuidado e o exemplo, o ensino, menos com que o apóstolo Paulo falava, transmitia para Filemon, e também para aquela irmandade, aquela igreja que estava ali na casa de Filemon, de Ápia, de Arquipo. Graças dou, porque nas minhas orações, eu sempre lembro de você. Nunca esqueci do teu trabalho, da tua ajuda, da tua cooperação, e como eu trabalho na obra menos como dizia Paulo, como eu, escolhido por Deus, tenho a minha tarefa, meu compromisso na obra de Deus, eu nas minhas orações lembro sempre de você, cooperador. Sempre cooperando comigo para que o Volca, da mesma maneira com que eu trabalho, eu faço, eu entrego a minha vida para o Senhor, você também menos me lembro de você. Te apresento nas orações diante de Deus, para que o Volca continue também cooperando. Primeiro, para a tua salvação, e cooperando com a Irmandade, para que todos sejam salvos. Então, ele dizia, graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo, quer dizer, ele tinha escutado, sabia, ouvindo a tua caridade. A maneira com que ali Filemon trabalhava com a caridade no coração, ouvia a caridade que habita em ti, que trabalha na tua vida menos é a caridade em Cristo. Não é só amor terreno, não é só uma bondade humana, mas é algo inspirado por Deus, que move o coração a agir com amor, com misericórdia, com entrega. A fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, menos a fé que habita no teu coração, para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos. Quer dizer, a caridade, a fé que habitava em Filemon, Paulo, o apóstolo Paulo, olhava, observava, enxergava e tinha aquele entendimento. A fé que está no teu coração, a caridade que está no teu coração para com o Senhor Jesus Cristo, ela também é estendida para com todos os santos. E a palavra vem para nós nesta manhã, aquele pouquinho de fé que esteja no nosso coração,
aquele pouquinho de caridade que está no nosso coração. Querido irmão e irmã, que seja transmitido a toda a nossa irmandade. Senhor, dá um pouquinho, para nós menos aquele pouquinho de caridade, aquele pouquinho de fé que habita no teu coração. Na tua vida, a palavra vem e pede para todos nós. Transmita a tua família, transmita a irmandade, transmita ao povo de Deus, para que aumente na humanidade, aumente neste mundo, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de caridade, para que haja então mais paz no mundo. Então, quando alguém tem alguma coisa, alguma riqueza, ele com alegria procura ajudar aquele. Então ele é louvado por este ato. Os outros observam. Aquele homem, ele tem, mas ele dá, ajuda, colabora. Irmão e irmã, a palavra vem na vida espiritual de cada um, as coisas de Deus que tem no teu coração, menos a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a verdade, a justiça, o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia, transmita também para todos que estão em volta de ti, para que a pureza, a santidade, sejam aumentadas na face da terra, e não fiquem escondidas somente no meu coração. Eu sou santo, eu sou direito. Mas vou ensinar a aqueles que estão em volta de mim. Eu vou falar, sejamos sinceros, sejamos retos, sejamos caridosos, tenhamos mais fé, tenhamos mais confiança, tenhamos mais prazer em servir a Deus. Enfim, a finalidade é aquilo que está em nós. Procuremos espalhar para o mundo. Boa obra estaremos fazendo, e o Senhor nos abençoará e nos recompensará. Diz aqui, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, é um bom conselho para todos nós nesta manhã. O Senhor teve piedade de nós, nos chamou, nos santificou, nos colocou nesta graça, deu alguma coisa para nós menos algum dom, alguma virtude, irmãos. Vamos ali espalhar aquilo que Deus deu para nós. E nós, aqueles que estão em volta, acompanhem a nossa santidade, a nossa verdade, a nossa justiça, o nosso amor, aprender a ter misericórdia, aprender a perdoar, aprender e abracar, para que o tio dos, então, vivamos em paz, unidos para a vinda de Jesus Cristo. Então aqui, tive grande gozo, dizia o apóstolo Paulo para Filemão, tive grande gozo e consolação da tua caridade. Então ele acompanhava, via cada um de nós, aonde vivemos, onde estamos, onde temos a nossa responsabilidade, menos acompanhemos aqueles que estão em volta de nós. Acompanha, olha, a vida dos teus filhos, dos teus netos, da tua casa, daqueles que estão em volta de ti. Acompanha a vida deles. Fala, aconselha, ora junto. E vai ajudando aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade. O Senhor te recompensará, e na tua idade avançada verá. Aqueles que estão vindo após mim, estão servindo ao Senhor, com pureza e com dignidade também. Glória a Deus. Pequenos, aprendemos dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente seguiu o caminho. Hoje estamos aqui, e temos alegria, temos consolação, aqueles que vieram após nós estão aí caminhando, servindo ao Senhor, é alegria, é prazer para nós. Então, tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, falava com Filemão. As entranhas dos santos foram recriadas, quer dizer, foram alegrados, foram consolados. Aqueles que ouviram, que estiveram com Filemão, junto dele, ouviram seu conselho, a sua palavra, as entranhas deles foram consoladas, foram alegradas com o que ouviram de Filemão. E Filemão então, ensinava pelo Senhor que esta verso, pela palavra nesta manhã, o Senhor vem aumentar em todos nós, irmão. Irmã, você que está aqui nesta manhã, ou está aí na sua casa, onde estiver menos no caminho, no caminhão, dirigindo menos a palavra vem, que sejam aumentadas em nós. Essas virtudes, de procurar a salvação e ajudar quem está em volta de ti também no caminho da salvação, o caminho do Senhor. Céu, quando trabalhamos, alguém pergunta, eu preciso ir para tal cidade. Eu que conheço aquela cidade, conheço o caminho, conheço a estrada, conheço lá a direção, eu procuro ajudar o meu amigo, olha, vai por essa estrada, vai por esse caminho. Não, vai por aquele outro que é perigoso, vai por esse aqui é melhor, e na vida espiritual não vamos mostrar o que é melhor para o mundo, o que é melhor para as pessoas. Pessoas, a palavra, vem o Senhor, desperta todo este povo. Aqui vamos, nos levantar e ajudar o mundo na salvação à vinda do Senhor. Se aproxima os dias, a vinda dele está chegando. Então cabe a nós, este povo santo que não diz a palavra, esse povo especial zeloso de boas obras, procure mostrar então
a salvação, o caminho que leva ao céu. Então aqui, as entranhas dos santos foram recriadas, se alegraram com a palavra que Filemão falava, que ele ensinava que todos nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, que os que estão em volta de nós, possam se alegrar, ser consolado, ser ajudado pelas palavras que saem da nossa boca. Então, querido irmão, querida irmã, vamos ajudar, não vamos desprezar ninguém, não vamos enterrar ninguém, mas vamos dar a mão para todos. Alguém precisa de uma palavra, de um consolo, de uma misericórdia, de um perdão, dê a mão, perdoa, ajuda, carrega no colo. Procura levar aquele que está ao teu lado, também uma vida eterna. Senhor não ensinou a gente a desprezar ninguém, mas amar todos, uma parte da palavra. Fala amar também os nossos inimigos. Mas o inimigo, amar o amigo, não tem vantagem nenhuma. A vantagem é ajudar o teu inimigo, salvar o teu inimigo e entrar no céu, e ver o inimigo entrando também, pela bondade e pela misericórdia. Deus aqui é o conselho que Paulo dava. Escreveu para Filemão. Viu para ele vendo o trabalho dele, a caridade, a fé. Filemão, eu estou olhando, observando, e você como, desenhando, como querendo dizer, eu observando. Tô te escrevendo, aprovando a tua conduta, aprovando a tua maneira, aprovando aquilo que de Deus está em te. Continua ajudando, continua colaborando, e não faltará bênção de Deus na tua vida. E a palavra fala com todos nós. Quem está aqui, continua ajudando, continua prosperando, continue colaborando para a tua salvação e para aqueles que estão em volta de ti, e o Senhor te abençoará. E alguns que estão ouvindo essa palavra a primeira vez, aqui está a palavra. Nesta escola, tem lugar, para todos lugar, para todos. Queres se inscrever? Queres ter esse mesmo espírito, essa mesma maneira de ser um servo de Deus aqui na terra? A porta está aberta, inscreva-te no caminho do Senhor, no caminho da salvação, e o Senhor te dará também as virtudes, forças, inteligência do alto, para trabalhar na obra. O conselho que o apóstolo, a carta que Paulo escreveu a Filemão, depois Paulo, escrevendo para ele e continuando na sua escrita, para Filemão falava de um escravo chamado Onésimo, que tinha cometido alguma coisa, mas e disse aqui pelo que, ainda que tem, em Cristo grande confiança, escrevendo para Filemão de mandar. Paulo podia mandar, mas ele não mandava, ele rogava, ele pedia. Quer dizer, uma maneira santa que devemos ter na nossa vida. Eu não mando, eu peço, eu rogo, eu clamo, ajuda, colaborar. Dê a tua mão, e Deus te recompensará. Todavia não, ainda que tenha, em Cristo grande confiança para te mandar o que te convento. Davia pecotei por caridade, sendo eu Paulo velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo. Eu peço pelo meu filho Onésimo, filho na fé, que tinha dado testemunho para ele, que gerei nas minhas entranhas. No outro tempo que foi inútil, não convinha, mas agora a ti e a mim, muito útil. Agora ele pode ajudar. Agora ele pode colaborar. Agora ele está ao nosso lado, ao nosso favor. O tempo passado foi inútil, mas agora, não houve uma obra de Deus na vida dele, houve uma conversão. Aquele espírito contrário foi embora. Espírito que não convinha, foi embora. Ele agora tem um Espírito Santo que agora ele ajuda, colabora. Vamos, recebe ele. Como a mim você me recebe, eu você e ele. Vamos trabalhar. A palavra vem, irmãos. O povo está aí. Alguém no passado cometeu, mas o Senhor fez uma obra, uma conversão. Mudou a mente. O espírito contrário foi embora, entrou lá o Espírito Santo. Hoje ele é útil na obra. Filemão recebeu como receber a mim. A palavra vem. Tem muitos aí que o irmão, olha, não aquele, não chegou a orar. O Senhor levantar a cabeça, chegou a hora que ele vai ter que trabalhar na obra de Deus. A Irmandade, lembra de Paulo? Chamava-se Saulo. Era contra o povo de Deus, prendia aqueles que serviam ao Senhor, concordou com a morte de Estevão. Paulo, mas houve uma conversão, houve uma transformação. Aí Deus falou para Ananias, Deus mandou Ananias, vai lá e ora para o Saulo. Mas esse homem foi contra a obra? Não. Agora ele é outro homem. Ele vai ter agora que trabalhar na minha obra. Ele vai ter que sofrer na minha obra. É uma transformação. A palavra vem. Alguém tinha dúvida? Eu estou em dúvida. O Senhor transformou. O Senhor me vivificou. Abraça, ajuda. Porque muitos que vieram lá do engano, do erro, e o Senhor chamou, vão ter que trabalhar na obra de Deus e sofrer na obra de Deus também. Então aqui foi com o Onésimo. Paulo falou, Filemão, recebe o Onésimo. Eu bem quisera conservar ele comigo, para que me servisse nas minhas prisões, mas eu peço a ti, meu companheiro, que o recebas como a mim mesmo. Recebe, diz aqui. Assim pois, se me tens por companheiro,
recebe-o como a mim mesmo. E se Onésimo te fez algum dano, põe na minha conta, e você vai ver, Filemon, que ele vai te ajudar, ele vai colaborar, ele está ao teu lado. Irmão, Deus é misericórdia. Deus é perdoador também. E estamos chegando no fim das coisas, e o Senhor está juntando os seus escolhidos que estão servindo ao Senhor. Alguns que ainda estão lá. Deus sabe, um dia podem estar junto de nós aqui. E estando aqui também vão trabalhar na obra de Deus. Então é a palavra, é o conselho para todos nós. Escreve a Philemon, escrevi confiado na tua obediência. Sabendo que ainda farás mais do que digo, olha a confiança que o apóstolo Paulo tinha em Filemon. Escrevi esta carta confiando na tua obediência. E a palavra é para nós, Senhor, irmão e irmã, confia na tua obediência, na tua consagração, na tua sinceridade, porque o Senhor conhece. Irmandade, devemos ter em mente, no coração, eu não conheço a vida de ninguém. Amnaokana, a vida do outro. Mas Deus conhece a pureza e a sinceridade de cada um de nós. Sejamos sinceros, sejamos honestos. E na nossa pureza, na nossa sinceridade diante de Deus, o Senhor opera na nossa vida. E alguma coisa, aquele irmão parece que está travado. Deus sabe a sinceridade dele para com Deus. Aquele irmão, aquela irmã, a gente percebe, vamos orar para que Deus tenha piedade. E Deus sabe a vida de cada um, a sinceridade e o intento de cada um diante de Deus. Aquele que é sincero, ritu e honesto, o Senhor levanta. E aquele que parece que ninguém sabe nada menos, mas Deus conhece. O Senhor segura. Mas a palavra também diz: vamos diante de Deus nos humilhar, para que todos sejamos na estatura de um varão perfeito na presença de Deus. Perfeito. O Senhor vai nos santificando, e que quando o Senhor vier buscar a sua igreja em nuvens e glória, possamos estar preparados com as nossas vestes brancas. Vem, Senhor. Estou pronto, para a glória de Deus. Deus seja louvado. Amém? Juntos na comunhão vamos servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus e nosso Pai, novamente encontramo-nos ajoelhados na Tua presença, já te agradecendo. Senhor, porque a Tua presença encheu nossos corações nesta manhã. Sentimos alegria. Graças te damos porque Tu nos deste mais uma vitória neste dia. Estamos aqui, Senhor, com a Tua força, com o Teu poder, com a Tua ajuda, porque de nós mesmos nada somos, nada. Mas tudo que temos de bom, foi Tu que nos deste, Senhor. Graças te damos por esse santo culto, pelos hinos que cantamos. Já cantando os hinos, sentimos a Tua presença. E as palavras dos hinos já falaram com as nossas almas. Agora, maiormente, te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Aleluia! A Tua palavra é aquela que nos transforma, nos modifica, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos transformas para melhor. Nós cremos, Senhor, que esta palavra já mudou a nossa vida para melhor. Aquilo que nós não tínhamos força, Senhor, não conseguíamos, mas pela Tua palavra, Tu nos vais endireitar para melhor. Perdoa nossas faltas, Senhor, e ajuda-nos a caminhar nesta graça santa. Cada dia que passa, cada palavra que ouvimos, Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando na Tua presença. Guarda esta irmandade, os que estão aqui, os que estão nos seus lares, Senhor. Permita, ó Deus, que o que sentimos aqui, a Tua irmandade sinta também nas suas casas. Aonde eles estiverem, Senhor, guarda a todos, debaixo do sangue do concerto eterno, em nome de Jesus. Todas as bênçãos e graças nós te pedimos e agradecemos. E a ti será dada honra, louvor e glória, eternamente. Amém. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Jesus. Aleluia.